aqui? Eita Jesus, aleluia. Coloca a mão sobre a tua cabeça e declare assim comigo: Senhor Jesus, eu vim a este lugar porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para libertar a minha vida de tudo aquilo que me impede de prosseguir no caminho, na verdade e na vida. Eu não quero ser apenas alguém que vem à igreja, ouve a palavra e vai embora. Eu sei que Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim, Ele disse que no nome dEle eu faria obras como Ele fez e obras ainda maiores. Eu quero viver isso, eu preciso viver isso. Eu sou igreja e o céu está esperando que eu me movimente, que a glória dEle desça sobre mim, para que todos reconheçam que Ele é o Senhor da minha vida. Por isso, nesta noite, eu levo os meus pensamentos cativos ao Senhor, e não seja outra voz a falar ao meu coração, a não ser a voz do Senhor. Nesta noite, eu clamo que o Teu Espírito me leve à sala do trono de Deus, e neste lugar eu seja curado, transformado, liberto, que os meus olhos espirituais se abram e a minha audição seja sensível à Tua voz. Nesta noite eu clamo que diante do Senhor eu possa me levantar, e ao voltar eu seja o envio do Senhor sobre este lugar. Espírito Santo, fecha os teus olhos, querido. Espírito Santo, Espírito Santo, oh Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor, somos dependentes de Ti. Tu és o dono deste lugar, Senhor, e a Tua igreja está aqui para junto contigo dizer ao noivo: vem. Faz o que o Senhor quer. Destrava mentes e corações, Pai. Destrava, cura, liberta. Faz os Teus filhos andarem em novidade de vida. E fique sabido que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis. No capítulo 18. O tema desta noite é: quando nada mais faz sentido. Quando nada mais faz sentido. Amém? E no decorrer dessa palavra, Deus falará profundamente no teu coração. 1 Reis, no capítulo 18, no verso 17, diz assim: quando Acabe viu Elias, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a tua família e a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, ordeno que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Pode se assentar.
Esse texto não é novo. Eu tenho certeza que por menos vezes que você tenha ido à igreja, você já ouviu falar de Elias, você já ouviu falar de Jezabel, você já ouviu falar de Acabe, mas todas as vezes que Deus quer tratar um ambiente de batalha espiritual, o Senhor vai nos arremeter a esse texto, porque Ele tem revelações poderosas para a igreja de Cristo nos dias de hoje. Nós observamos que Elias, o profeta, estava há 3 anos e meio ausente da terra, ausente do território de Acabe, porque ele tinha lançado uma profecia de que não haveria chuva, e Jezabel estava há algum tempo destruindo os profetas. Obadias esconde 100 profetas nas cavernas, nos buracos, nas covas, e vai alimentando esses profetas, enquanto Elias está, entre aspas, foragido. A palavra fala que Elias volta, e ele se apresenta a Acabe. E é interessante porque, mesmo Elias estando longe, ele tem discernimento da realidade espiritual de Israel, e sabia que a consequência, que aquela ação da falta de chuva sobre aquele lugar era reflexo de pecados não confessados e de um povo que não se arrependia. E aqui eu quero trazer para o teu coração o porquê que aquele povo não se arrependia. Faltava pregação? Não faltava pregação. Além de outros profetas naquele lugar, tinha também Elias, profetizando a verdade, determinando a verdade, fazendo o povo enxergar, mas o povo estava andando como quem tinha viseiras. O povo não se arrependia, e muitas vezes, por causa dos benefícios, eles preferiam seguir a idolatria de Jezabel do que se renderem realmente ao Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, quebrantar o seu coração, e mudança de ambiente era necessário, mas isso ia contrariar uma autoridade, isso iria cortar alguns benefícios. Então vamos permanecer como está. A palavra do Senhor fala que aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E a palavra do Senhor também fala que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor repete o termo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não está falando de ouvir repetidamente, está falando de ouvir e praticar, ouvir e exercitar. Então, quando você sabe que você ouviu, quando você pratica, quando você sabe que você aprendeu, ouviu uma receita de um bolo, por exemplo, e você achou aquela receita interessante, quando é que você sabe que aquela receita é boa? Quando você vai lá, pega os ingredientes e prepara. Então, quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ouvir e ouvir a palavra, Ele está dizendo que nós devemos ouvir e exercitar esta palavra, para que ela possa se transformar num testemunho de poder sobre as nossas vidas, e para que nós possamos experimentar das experiências profundas do sobrenatural, de uma dependência no Senhor, que nos leva a andar em outros patamares e dimensões. Glória a Deus. Mas então, bispo, o que fazia esse povo não se arrepender? Jezabel, muitas pessoas tratam Jezabel numa linha de espírito de Jezabel. Quem dera se fosse um espírito, quem dera se fosse um domínio, uma força qualquer. Jezabel não se trata de um espírito, se trata de um principado. Trabalhava nas regiões de reino, ou seja, tinha governo sobre território. Então nós podemos observar que Jezabel, ela não tinha um domínio sobre uma pessoa, ela tinha domínio sobre uma nação.
sobre um território por inteiro, gerando naquele povo comportamentos, pensamentos e sentimentos de acordo com o que ela queria. Então, por isso, é muito interessante. Eu quero abordar algo aqui. Quando nós viemos, nós éramos pastores em São Paulo, e nós pastoreávamos igreja em São Paulo, o apóstolo e eu, desde 2005. Ele antes, eu já estava na igreja antes, mas pastoreando juntos desde 2005. E uma característica em São Paulo que era muito legal, nós orávamos, e não precisava ficar orando 200 horas não. A gente falava, Pai, e de repente a atmosfera já mudava, a glória do Senhor descia. Por mais frio que a temperatura pudesse estar, nós víamos todos os cultos, a igreja pegando fogo. Glória de Deus descendo sobre o lugar. Nós víamos pessoas batizadas com o Espírito Santo, um quebrantamento, um avivamento, uma unção de Deus. E aí a gente vem para o Mato Grosso e a gente pensou o quê? A gente já sabe como é que faz. Não vai ter embaraço nenhum. Chegamos aqui querendo ensinar ao bispo Daniel em Cuiabá como que tinha que ser. Não, bispo, esse negócio aqui não está certo não. Não, bispo, mas não é assim. A igreja que nós fazemos parte não funciona assim. E ele falou bem assim para mim: pastora, você vai perceber em poucos dias que a realidade do Mato Grosso não é de São Paulo. E foi. Na minha concepção estava tudo bem. Mas os dias foram passando e eu comecei a perceber que a oração não subia com facilidade. Que se eu orava 20 minutos em São Paulo, aqui era 2 horas de oração para poder fluir. Que se eu louvava um louvor em São Paulo, aqui tinha que louvar 10, porque o céu parecia de chumbo. E era uma luta para conseguir acessar a atmosfera que nós tínhamos em São Paulo. E nem estou falando de pegar essa atmosfera e levar para a igreja. Eu estou falando de nós estarmos nela, individualmente, pessoalmente. E nós começamos a perceber a dificuldade. E eu orando ao Senhor e chorando. E falei, Senhor, o que o Senhor, por que nós estamos aqui? O desespero começou a tomar conta, aquela sensação de estar desviado. Parecia que Deus tinha fechado as portas e Deus não ouvia a nossa oração. E eis que a voz do Senhor veio e disse assim: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor no Mato Grosso. Ele dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, prepare. E eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu estou no deserto. Eu estou no deserto. E no deserto, se eu quiser ser ouvida, eu vou ter que gritar. E no deserto, se eu quiser ser ouvida, eu vou ter que me esforçar muito. Se eu quiser encontrar abrigo, eu vou ter que andar o dobro. Então me ajuda. E de lá para cá o Senhor começou a dar as estratégias. Por que eu estou falando isso? Porque o principado que rege São Paulo é diferente do daqui. Eu sou paulistana. Automaticamente, sendo cristã, eu tenho autoridade sobre o território de São Paulo. Mas eu não sou mato-grossense. Então eu não tinha autoridade sobre o território de Mato Grosso. Mas o principado que regia Mato Grosso me reconheceu como autoridade espiritual e montou campana e fechou o céu para que a oração não subisse, para que o louvor não subisse, para que viesse um ambiente de desânimo. E eu, a princípio, não conseguia discernir esse território. Mas com o passar do tempo, diante da batalha espiritual, da intercessão, da oração, eu quero falar para você que deseja fazer parte da intercessão, querido, não tenha medo de ver demônios. Essa é a última parte. Antes Deus vai te abrir o céu, vai mover o céu sobre tua vida, vai te dar experiências profundas. E se um dia o diabo tiver que aparecer para você, você já tem toda a autoridade para dizer: volte pelo caminho de onde veio, que você não é bem-vindo aqui. Sabe, não tenha medo de fazer parte da intercessão, porque conhecer a intercessão faz as tuas lutas serem menores, ter menos tempo de combate. Quando você é um intercessor, quando você aprende sobre batalha espiritual, quando você aprende sobre a vida de oração, de intercessão, o diabo pensa 2 vezes antes de montar uma estratégia contra você, porque ele sabe que você
vai ter a arma necessária para fazer ele sair derrotado. Então não tenha medo da intercessão, é um ministério poderoso, é um ministério que o Senhor usa para nos armar e colocar sobre nós uma armadura de poder. Amém? Por que eu estou contando tudo isso? Para que vocês entendam o que Jezabel fazia. Ela, dentro de um ambiente de reinado e de governo, ela estabeleceu na vida do povo uma cultura e um ambiente espiritual e emocional de acordo com aquilo que ela queria que acontecesse. E como ela servia a outros deuses, ela tinha um poder de influência debaixo de feitiçaria para seduzir as pessoas e cegar o seu entendimento. Por isso, os profetas pregavam, anunciavam a verdade, e o povo, era como se o povo estivesse surdo. Era como se o povo não estivesse entendendo o que estava sendo tratado. Olha aqui o que nós lemos, no verso 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, nada respondeu. Nada. Nem que sim, nem que não, nem talvez. Deixa eu entender quem é Deus, quem é Baal. Nada. O povo estava como se eles estivessem debaixo de um cabresto, sendo conduzido por engano a um território que eles nem tinham coragem de questionar para onde eles estavam indo. A verdade é que eles estavam tão longe da presença e sem saber para onde estavam indo, que eles estavam como verdadeiros zumbis, incapazes de raciocinar, de pensar, de buscar, de sentir, de ter um desejo por algo de Deus. E Elias, ele faz algo tremendo. Ele fala assim: olha, eu estou dando o direito de vocês escolherem. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas o povo estava como? Em letargia, sem poder de reação, até mesmo para responder. Será que em alguma coisa isso se assemelha com a tua situação no momento? O que fez Elias voltar? Reconhecer a necessidade espiritual de Israel. Reconhecer o que o povo precisava e saber que ele tinha o que o povo precisava. O que fez você lutar pelo teu casamento até hoje? É você saber o que o teu casamento precisa e saber que você tem o que o casamento precisa. O que fez você se comprometer ministerialmente e dizer: este ano eu vou servir ao Senhor no louvor. Este ano eu vou servir ao Senhor dentro da intercessão. Eu vou servir ao Senhor no ministério infantil. É você perceber a necessidade, saber o que precisa com clareza. É você saber que você pode transformar aquele cenário. E por isso você se compromete. Mas o que é que faz você não ter bom êxito na missão? Porque eu tenho certeza que aqui muitos estão em fase de desistência. Estão em momentos de falar assim: eu não tenho para que passar por isso. Por que eu estou vivendo isso? Eu sou independente. Eu tenho nome. Eu tenho saúde. Eu tenho vida. Eu tenho possibilidade de um outro emprego. Por que eu estou suportando essa humilhação? Eu tenho possibilidade de um outro casamento. Eu sou nova, sou bonita. Por que eu estou suportando esse casamento? Eu tenho possibilidade de procurar uma outra igreja. Por que eu não consigo sair do ministério Ágape? Sabe por quê? Porque Deus tem um plano com você aqui dentro. E enquanto tudo que Deus te prometeu aqui dentro não se cumprir, Ele não disse que é para você ir para lugar nenhum. Elias foi e voltou, porque ele precisava fazer algo que testemunhasse sobre Israel que o Senhor é Deus. Existe algo que Deus ordenou na sua vida, que vai testemunhar sobre a sua casa, no seu ambiente de trabalho, no meio da tua parentela, dentro desta igreja, que o Senhor é Deus na tua vida.
E não se trata do que você vai pregar, se trata do que você vai fazer. Porque nós observamos dentro do contexto do profeta, ele tinha pregado tudo o que era necessário. Ele já tinha exortado o rei Acabe muitas vezes. Ele já tinha confrontado Jezabel com tudo que ele podia, colocando a própria vida em risco. Mas agora não era mais tempo de falar, agora era tempo de fazer. E o que ele faz? Ele vai subindo o Monte Carmelo. Ele leva a madeira, ele leva a pedra, ele leva os bois, ele corta os bois. Agora era tempo de pôr a mão e fazer o trabalho que tinha que ser feito, para que todos pudessem reconhecer que Deus era Deus. Só que o povo ainda continuava com o sentimento do não faz sentido. Quando nada mais faz sentido, quando vir para a igreja não faz sentido. Eu vim para a igreja, mas vamos lá de novo, só para que a bispa não fique me ligando e me cobrando, ou para que o irmão da igreja não fique me cobrando, para não ter que dar explicação, deixa eu ir. Deixa eu ir lá no ministério, né? Cumprir, afinal de contas, né? Eu dei meu nome, agora eu sou obrigado. Meu Deus, deixa eu ir de novo, meu Deus, para esse quarto com esse marido. Afinal de contas, eu disse sim naquele altar. Se arrependimento matasse. Quando nada mais faz sentido. Quando a pessoa começa a viver por viver, o que faz a gente ficar assim? Primeiro, a influência de demônios. Nem sempre eles estão falando alguma coisa, mas muitas vezes eles estão agindo silenciosamente e estabelecendo um padrão comportamental que nos afasta da presença de Deus. Quando você aceita um comportamento regional, vou citar aqui, vou dar exemplo. Quando você aceita um comportamento regional e trata aquilo como o que tem nada a ver com cultura, você está se colocando debaixo da autoridade daquele principado. Quer um exemplo? Primeira vez que eu moro numa cidade que tem procissão. Eu acho tão bonito, né? O povo de manhã passando com aquele carro maravilhoso, aquele monte de gente atrás. Outro dia a gente estava indo em direção ao Bom Sucesso. Lá vai a procissão. Eu falei, meu Deus, se essa imagem cai daí, acabou a festa. Um monte de gente seguindo, bicicleta, moto, carro, gente a pé. E eu olhei aquele santo amarrado com um monte de corda. Eu falei, Jesus, se esse sujeito cai daí, acabou a festa. Cadê o Deus vivo? O Deus vivo. Eu olhei assim, eu falei, eu não vou orar, Senhor. Não vou. Mas se ele cair, acabou. Eles vão ter que catar os cacos daquele Deus. E acabou a festa. Mas é tão bonito. É uma referência para mim. Não. Eu não vou me colocar debaixo do principado de idolatria. Eu não posso achar bonitinho aquilo que é culto a demônios. Bispo, aqui no Mato Grosso tem a cultura da festa junina. Nós já cometemos esse erro de fazer uma festa junina gospel. Nunca mais. Nunca mais. Por quê, bispa? Porque é uma festa pagã que foi trazida para a igreja católica com ar de um culto a um santo. Mas que na verdade, se fosse isso, se fosse um culto a São João, ainda, meu Deus do céu, com toda a tenebrosidade que existe nisso, ainda seria algo bom. Mas quando você pega as raízes da festa junina, é desesperadora. Que tipo de evocação que se faz? Os tipos da fogueira que são montadas, para que elas são montadas daquela forma? O batismo de fogo que acontece dentro das festas juninas, e que não é o batismo de fogo com o Espírito Santo. Bispa, mas é tão lindo, o povo vestido de caipira, passeando pelas ruas, fazendo festa, é tão lindo. Quando você aceita a cultura de um estado que contraria a palavra do Senhor, que contraria princípios espirituais, você está dizendo, eu me submeto a este principado. Vocês estão entendendo isso? Ou está muito assim, muito a nível de sala de aula?
Nós precisamos compreender que há coisas que não são para ser aceitas pela igreja e que precisam ser resistidas. E o que o povo de Israel fez? Não tem nada demais. Jezabel convocou que ela vai oferecer um sacrifício a Baal. Ela é rainha, vamos lá. Afinal de contas, ela é a nossa rainha. Vamos lá, vamos fazer, vamos acompanhar. A gente não vai nem pôr a mão, a gente só vai estar lá de plateia. Ei, cuidado aonde você tem colocado os teus olhos e para quem você tem emprestado os teus ouvidos. Alianças são feitas através dos olhos, alianças são feitas através do ouvido. Nem toda aliança precisa ser estabelecida com um anel no dedo. Existem alianças que são feitas pelo que nós ouvimos e guardamos no coração. Alianças são feitas pelo que nós lemos, pelos ambientes que nós pisamos e guardamos no nosso coração. Aquele povo foi cegando o entendimento. Por que foi cegando o entendimento? Porque a incredulidade começou a tomar conta do coração. A palavra do Senhor diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Aquele povo estava tão afastado do Senhor que Satanás recebeu liberdade para cegar o entendimento. Sabe quando você está falando que Deus quer você para uma obra e você diz assim: mas não é comigo não, Deus levanta o outro. Essa palavra que a Tayla ministrou cheia de medo, achando que poderia ser uma palavra mais suave. Meu amado, não, era essa mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, por falta de entendimento e por causa da incredulidade que já está no nosso coração, a gente passa a ter comportamentos desajustados, a gente passa a aceitar o inaceitável, a gente passa a ter comportamentos que nos distanciam da presença do Senhor, como se nós não fôssemos ninguém para Deus. Você é tão fundamental para o Senhor que Deus fez planos para o Ministério Ágape contando com você. Deus fez uma promessa para o Brasil e para as nações do mundo através do Ministério Ágape usando você. E aí você acha que você não é ninguém, que você não serve para nada, que você pode continuar do jeitinho que você está, aceitando o inaceitável. Ei, essa é uma noite de você falar: eu não tenho pacto com Jezabel, eu não tenho pacto com principados, eu não tenho pacto com potestades. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rei, Ele é dono da minha vida, a minha vida está em tuas mãos e eu quero ser instrumento poderoso usado pelo Senhor para fazer uma obra que ninguém fez. Oh, meu Deus do céu. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto que faz as pessoas se tornarem completamente seduzidas é o que você ouve. E quando nós começamos a ouvir demais algumas coisas, nós começamos a banalizar. Começamos a ouvir demais e começa a se tornar comum. E aí entra na nossa boca aquela palavra: o que tem? Nada a ver. Todo mundo faz. Você quer ver um exemplo? Instagram. Musiquinha que está em alta. Tem louvor em alta lá? Tem? Mas o que é que aparece primeiro? Ai, coloca esse som aqui, ó, no seu reel ou no seu story, que vai bombar. Quando você vai ver o que a música está falando, ou o que aquele ritmo está querendo dizer, da onde que ele veio, você fala: meu Deus do céu, o que é isso? E a gente vai levando assim, tipo, o que tem? Nada a ver. Está no meio de pessoas. Quer um exemplo cultural? Aqui na terra tem um tal de Valei-me. Valei-me quem? Valei-me Jesus. Nós adaptamos, mas o original é Valei-me quem? Ah, é? E por que a gente fala? Se a origem da palavra ela me coloca debaixo da ação de um principado. Nossa, é tanto crente falando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Não é da igreja católica, nunca foi. Nunca foi.
Mas é tanto Ave Maria. Surpreendeu? Ave Maria. Nossa! Nossa, também. Mas bispa, mas não tem nada a ver. É? A gente vai ouvindo tanto. E vai se tornando tão comum que hoje a gente não sabe mais quem é crente e quem é católico. Eu tenho uma cunhada católica, praticante, que vai para a missa todo domingo e ela não fala, valei-me, nossa. Ela fala, nosso Deus. Quando ela se surpreende, ela fala, nosso Deus. Nosso Jesus Cristo. Ela não ousa, sendo praticante de vida inteira, declarar, valei-me, nossa. Aí eu olho assim, eu falo, uma católica está negando a raça. E os crentes se colocando debaixo da ação de um principado. Bispa, qual é o principado que rege Mato Grosso? Idolatria. E se o principado é de idolatria, quem era Jezabel? Idólatra. O principado de Jezabel, ela empodera as mulheres de forma maligna. São as mulheres que podem tudo em si mesmas e são mulheres depressivas, completamente amarguradas. Mulheres que passam por rejeições violentas até dentro do casamento e não sabem por quê. Mulheres que não se submetem a autoridade nenhuma, nem do pai, nem do marido, nem do pastor, não aceita a liderança. Será que tem alguma coisa a ver com as mulheres do Mato Grosso? De 10 salva uma. Mulheres que são donas de si, eu faço, eu resolvo, eu aconteço, ninguém manda em mim. Uai. E aí a gente está aqui, dentro do que a gente ouve, repetindo. O que tem nada a ver? É cultura. Ei, você está achando que Jezabel vai aparecer para você de chifre e rabo? Nunca. Ela sabe seduzir. E ela seduz com aquilo que é agradável aos ouvidos. Terceiro ponto que faz a pessoa ficar cega e não ter poder de reação contra aquilo que é contra Deus. Os benefícios. Ah, bispa, mas nada a ver. Como que você se assenta numa mesa que é consagrada a demônios? Como que você aceita receber presentes de quem já declarou que serve a demônios? Bispa, mas como assim? É tão querido, é tão amado. Deixa eu contar a historinha para vocês. Chegou um cunhado lá em casa, que até então zombava muito da nossa fé. Zombava com força. Chamava a gente de pastorzinho. Igrejinha. E dentro da normalidade dele, o Lucas pequenininho, bem naquela época que as locadoras estavam fechando e surgiram os DVDs piratas. Uau! Maldição na vida do crente. Ele vai, compra um DVD com 3 filmes e deu para o Lucas. Nós, com o nosso coração, com aquele sentimento do é parente, é a primeira vez que veio, é um presente que ele deu para o Lucas, como é que eu me desfaço? Deixa o Lucas assistir. E o Lucas era um menino muito tranquilo, o Lucas nunca deu trabalho para nós. Mas de repente, esse menino começava a acordar de madrugada gritando, e ele chorava em pânico, e ele falava, o bicho está ali, o homem de olho vermelho está ali. E era toda noite essa situação, o apóstolo orava com ele, colocava ele para dormir, daqui a pouco ele acordava de novo, e a gente estava há mais de uma semana sem dormir com o Lucas gritando. Aí o apóstolo fez uma oração ao Senhor, ele falou, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja o que ele está vendo, para que eu tenha autoridade para guerrear. E quando, numa madrugada, o apóstolo acordou e viu a sala cheia de gente. A sala lotada, parecia que estava acontecendo um showmício na nossa sala, lotada de pessoas. E elas saíam da onde? De dentro do DVD. Aquele povo saindo de dentro do DVD e passeando pela casa, tirando tudo do lugar, perturbando. No nosso quarto não entrava, mas na sala eles entravam. E o apóstolo falou assim para Deus, mas Senhor,
como é que isso está acontecendo na minha casa? Eu sou pastor, sou sacerdote, eu oro, eu consagro, eu jejuo, eu não aceito demônios dentro da minha casa. E Deus falou assim: brecha, existe algo aqui que não deveria estar. E aí o apóstolo falou: me mostra o que é. Deus levou ele no DVD. O apóstolo quebrou o DVD, derramou óleo de unção na casa, fechou os portais, a paz reinou. Mas era um benefício. Enquanto Lucas estava assistindo aquele filme, que naquele tempo eu não podia comprar um original, ele estava tranquilo, eu estava trabalhando. Era um benefício, era algo que trazia, entre aspas, tranquilidade. O Lucas assistia, por ser autista, o mesmo filme 50 vezes. Ele não enjoava. 50 vezes assistindo Carros. Eu sei todo o trajeto de Carros, do início ao fim. Tocou a musiquinha, eu sei qual é a cena, eu sei qual é a fala. Assistindo, tranquilo, mas à noite ninguém dormia. Mas trazia um benefício. Quantas vezes nós estamos aceitando benefícios? Quantas vezes... E existe uma maldição na terra. Qual é a maldição na terra? Quando nós chegamos aqui, sabe o que falaram para nós, Diácono Gilmar? Se você tentar fazer alguma coisa por meio legal no cartório, esquece, aqui só com suborno. Essa foi a informação que nós recebemos da terra. Qualquer questão aqui na justiça, só subornando. Eu falei, mas como assim? Nós não vamos fazer. E eu vejo irmãos dentro da igreja falando assim: eu ajudei lá o irmãozinho do cartório para ele dar uma aceleradinha no processo. Nós estamos nos submetendo à ação do principado. E é por isso que a palavra não entra no coração. É por isso que você vem para a igreja e sai do mesmo jeito que você chegou. É por isso que Deus está falando: eu estou contando com você. Se levante e você continua sentado. É por isso que o Senhor está te convocando para uma missão e você olha para o lado, você fala: é com o irmãozinho. É por isso que você fica sentado no banco da Ágape achando que a Ágape é o apóstolo e eu. A Ágape é uma igreja. E só existe uma igreja quando existe um povo reunido no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Mas para isso, eu preciso começar a fechar as portas que me fazem devotos de um principado. As coisas começam a deixar de fazer sentido. E se você pensa que Jezabel quer você aos pés dela de joelho, não, ela só quer você calado. Ela só quer você paralisado. Ela só quer você detido nos seus próprios afetos e sentimentos. Bispa, qual é a prova? Elias faz tudo isso. E se você continuar lendo o texto, você vai ver o que foi que Elias fez. Nenhum outro profeta fez o que Elias fez. Mas Jezabel manda um recadinho para ele. Fala assim: você matou meus profetas? Amanhã, a estas horas, você pode considerar um homem morto, porque eu vou matar você. Gente, Elias subiu o monte carregando pedra. Ele subiu o monte carregando lenha. Ele subiu o monte levando um novilho. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que Deus era Deus. Ele derramou água num tempo de sequidão. Ele entregou a maior de todas as ofertas, porque ele sabia que Deus era Deus. Ele clamou para que viesse fogo do céu. Por que ele queria que Deus derramasse fogo do céu? Porque ele declarava: quando o fogo descer, todos reconhecerão que o Senhor é Deus. Jezabel manda um recado. Ela nem se apresentou. Ela mandou um mensageiro dizer para ele: você pode preparar, porque amanhã eu vou matar você. Elias ficou tão desorientado com a mensagem de Jezabel, que ele foge do lugar onde ele deveria governar. Elias foi para os pés de Jezabel adorar ela? Não.
ela simplesmente conseguiu tirar Elias da posição. Você está achando que Jezabel quer você no culto para ela? Não, porque lá você atrapalha. Porque você, embora muitas vezes não se veja como uma lâmpada, você ainda é luz neste mundo. Uma vez eu fui dentro do terreiro. Falei, não vou criticar coisa que eu não conheço, vou lá no terreiro. Tinha um noivo, e ele morrendo de medo de dizer para mim quem ele era. Ele falava assim, se eu te disser o que eu faço, você vai me deixar. Eu falava assim, você está me julgando errado? Me diz o que você faz. Ele disse, eu sou base de terreiro. Falei, me leva lá. Eu vou lá com você. Cheguei lá e toca tabaque, e desce não sei quem, e vai não sei quem. Aí a mãe de santo vem e fala assim, eu não quero ela aqui. Nunca mais você traga ela aqui. Aí ele falou, mas por quê? Porque ela atrapalhou todo o andamento da nossa sessão. E eu lá com cara de paisagem, sem saber o que estava acontecendo, desviada da presença do Senhor. Vamos pro terreiro, bora. E eu fui expulsa do terreiro, mesmo desviada da presença do Senhor. O que eu quero dizer para você é que mesmo você olhando para você, achando que você não tem nada para dar, o inferno reconhece que você tem uma eleição de Deus, e essa eleição não muda você fazendo alguma coisa ou não. Existe uma unção de Deus sobre a tua vida. Existe uma marca de Cristo sobre você. Agora, Jezabel não quer você no território dela. Mas como igreja, se você estiver calado, se você estiver paralisado, uma igreja que não avança, não prevalece contra as portas do inferno. Só que aí você pensa que o problema é só com a igreja. Não, se a igreja para, a sua família para. Se a igreja para, a sua vida financeira para. Se a igreja não avança, os seus projetos são silenciados. Se a igreja para, a sua saúde também para. Eu fico pensando quando o Espírito Santo tirar a igreja da terra. Quando Jesus tirar a igreja da terra e o Espírito Santo não estiver mais no meio das pessoas, meu amado, você já imaginou o desespero das pessoas, a falta de paz que vai existir, o tormento que vai ser, sabe por quê? Porque quem segura a terra como está é o Espírito Santo usando a igreja do Senhor. São as nossas orações, ainda que meia boca. São as nossas intercessões, ainda que não na plenitude que deveria ser. Mas só do fato de termos um coração quebrantado no altar do Senhor, isso ainda gera paz. Isso ainda gera um ambiente de misericórdia do Senhor sobre as pessoas. Aí você acha que você parado não tem nada demais. Você parado, sua família está parada, seu casamento está parado, seus projetos estão parados, sua saúde está parada, tudo está parado porque o teu chamado está paralisado por Jezabel. Aí você fica assim, com cara de não sei onde que eu estou, não sei para onde eu estou indo. Como diz o apóstolo, onkotô pocovô. Não sei o que eu quero. Tô aqui, né? Você está gastando um dia da sua vida sem propósito? Vamos aí, né? Minha irmãzinha falou para mim assim, eu tô aqui até quando Deus falar comigo. Eu falei assim, pensei comigo, né? Falei, não vou envolver em ministério nenhum, ela não está enraizada. Eu vou ficar aqui até quando Deus falar comigo. Você não vestiu a camisa do lugar que você está. Você não vestiu a camisa do teu casamento. Vamos levando o casamento aí, quando não der mais, cada um para o seu lado. Não estou entendendo. Vamos trabalhando aí, quando surgir uma coisa melhor, a gente muda, né? Meu amado, faz isso com você não. Onde Deus te plantou existe uma razão. Onde Deus te colocou existe um propósito. E eu declaro nessa noite, debaixo do poder e da autoridade do Senhor, você não vai sair frustrado dessa situação.
Se Deus colocar você diante de 800 profetas, você vai vencê-los. E o mesmo Deus que te dá vitória contra 800 profetas, é o mesmo Deus que te dará vitória contra principado. Muitas vezes você luta e você fala assim: não, eu venci isso aqui hoje, ó, venci a mentira. Yes, hoje eu não menti. Glória a Deus. Parece Alcoólicos Anônimos, né? Mais um dia sem mentir. Mais um dia sem roubar. Mais um dia sem ver pornografia. Ótimo, está vencendo os profetas de Baal. Mas está chegando a hora de vencer o principado. E para vencer o principado, eu preciso abrir mão dos benefícios. Eu preciso prestar atenção no som da voz que tem chegado aos meus ouvidos. Eu preciso discernir o que está se tornando comum em mim, mas que desagrada ao Senhor. E eu preciso ter o discernimento do território onde eu estou. Não dá para você seguir como se você fosse qualquer um. Olha a palavra de oferta. Uma mesa foi preparada para nós. Uma grande festa. Uma grande festa. E nós estamos dizendo que não vamos. Alguns por causa daquilo que conquistaram. Alguns porque priorizaram a família. Não, porque agora é meu tempo com a minha família. Você só tem 2 cultos na igreja. E se você for daquele da alma jovem, você tem 3, que é no sábado. Que eu sei que não tem nenhuma pessoa diferente de Josué e Caleb no nosso meio. Numa semana de 7 dias, você tem 3 cultos. O Ministério Ágape tem uma cultura que não é de Deus, que é uma cultura da terra. Nós estamos nos tornando crentes católicos. É um culto na semana. Se tiver 2, eu falto naquele que eu ia para ir no outro. Mas não passa de 1. Isso está errado? Como é que eu vou lutar contra um principado se eu estou fazendo exatamente o que ele quer? Como é que eu vou resistir ao diabo se eu não estou me submetendo a Deus? Como é que eu vou ver o inimigo fugir de mim? Quem aqui já assistiu o Jardim do Inimigo? Quem não assistiu, assista. O Jardim do Inimigo, edição 19 anos. O crente chega para Satanás e fala: sai. E ele diz: eu não saio, não. Não saio. Não saio por quê? Porque você faz isso, porque você faz isso, porque você faz isso. Ele fala assim: você vai sair porque eu nasci na igreja. E Satanás diz para ele: eu nasci no céu e juntinhos vamos para o inferno. Já assisti tantas vezes que decorei as falas. Nasci na igreja. Eu sei orar para expulsar o diabo. Se você estiver se submetendo ao principado, você não tem autoridade. Hoje, o Senhor está te chamando para quebrar essa letargia. Hoje o Senhor está te chamando para renunciar esse ambiente de paralisia. Essa mornidão, essa surdez espiritual, essa cegueira. Domingo passado, minha irmã, teve uma visão terrível. Ela estava intercedendo, orando ao Senhor e clamando. Estava numa atmosfera linda de poder de Deus. E de repente, quando ela abriu o olho, ela não sabia onde ela estava. Bispa, que visão maravilhosa! Olha, ela foi tão elevada às alturas que ela nem sabia onde ela estava. Não! Deus, quando ela subiu e desceu, Deus mostrou a realidade da igreja. Pessoas que estão aqui dentro que não sabem o que estão fazendo. Que estão dentro dos ministérios e chegam nos ministérios e não sabe por onde começa, não sabe o que veio fazer. Ei, crente tem direção, crente tem alvo definido, crente tem clareza, crente sabe para onde está indo. A palavra do Senhor fala, Jesus, através da boca de Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o. Então tem um alvo? Tem um alvo? Se eu pegasse o microfone e descesse aqui e perguntasse para você qual é o seu alvo, você saberia me dizer? Não, bispa. Sabe por quê?
Porque talvez o teu alvo requer sacrifício de você. É melhor desistir do que sacrificar. Isso é o que o principado quer que você faça. Não, bispo, eu não tenho um alvo definido. Porque quando eu planejo, vem uma tribulação e eu tenho que desviar minha atenção. Alvo é alvo. Aconteça o que acontecer, eu tenho um alvo. Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro. Passemos para o outro. Teve tempestade, mas eles chegaram ou não? Tinha um alvo. E quando nós temos um alvo definido, nada faz a gente retroceder. Depois da tempestade, os discípulos poderiam olhar para Jesus e dizer: vamos voltar? Está todo mundo cansado. Está muito cansado. Nós não contávamos com essa tempestade. O tempo que nós iríamos gastar remando, nós gastamos tirando água do barco. Nós estamos cansados. Vamos voltar? Eles tinham um. Você tem um alvo? Bispa, não sei. Pois nós vamos fazer um exercício agora. Vamos nos colocar em pé?